Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade, pela continuidade. Hoje estamos na terça-feira, iniciando o ano 74 do Cantinho. O 73 já completou, já entramos no ano 84, né? Inclusive, quando vocês fizerem 73, no dia seguinte começou o 74, viu? Né? Avisa para nós, né, tia Saninha? Fizemos 73, vamos fazer ainda, né? Se Deus quiser. E aí vamos entrar, no dia seguinte entra no outro, tá? Bom, a gente está, então, continuando o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos muito agradecidos por tudo que aconteceu a semana passada, né? A semana de comemoração do aniversário do Cantinho. É uma semana que tem sido muito especial para nós. Nós começamos essa semana se não me engano, em 1986. E temos feito essa comemoração ao longo desse tempo aí, todos os anos, né, no mês de agosto. Na semana do dia 17, a gente faz uma semana de palestras, normalmente com pessoas convidadas, né, de fora. Esse ano, dessa vez agora, que eles extrapolaram aí, pegar 2 da casa, eu e o Delano. Mas normalmente a gente de fora. E a gente agradece muito, porque as pessoas vêm, trazem novas informações, novos conhecimentos, de alguma forma confirmam o que a gente vem falando ao longo do ano, traz novas ideias, então é muito importante que tudo isso aconteça. É um momento de transição, de renovação, é um momento em que parece que a espiritualidade dá uma tranquilizada em tudo para nós, para recomeçar. Teve uma coisa que eu não falei aqui semana passada, que eu acho importante a gente lembrar isso. Eu tive uma informação aqui na reunião nossa de sábado, do segundo sábado, de que o Cantinho criou um núcleo protestante, vou chamar de protestante, um núcleo protestante para atender melhor as pessoas protestantes que têm vindo e que têm passado por alguma dificuldade na área do suicídio em especial, vão ser atendidos de uma forma especial também. Nesse núcleo tem pastores, tem trabalhadores das igrejas evangélicas, né? São chamados assim também, para atender melhor e deixar mais confortável as pessoas que vieram de lá e que têm dificuldade com o espiritismo. Então, estão todos na mesma casa, no mesmo propósito. Uns já entenderam que é tudo muito parecido. Outros ainda não e têm o preconceito. Então, eles criaram esse núcleo para atender essas pessoas, para dar as primeiras instruções, para depois eles entenderem como que era todo o processo. Achei muito bacana isso. Então, o Cantinho está pronto para dar continuidade ao nosso trabalho. Vamos lá, né? Nós estamos no item 13 da introdução do Livro dos Espíritos, divergência de linguagem. Então, no último parágrafo, ele diz assim: todas as ciências humanas oferecem o mesmo exemplo. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas variam, mas a ciência é sempre a mesma. Quer se aprenda botânica pelo sistema de Linneu, de Jussieu ou de Tournefort, não se saberá menos botânica. Deixemos, portanto, de dar às coisas puramente convencionais mais importância do que merecem, para nos atermos ao que é verdadeiramente sério, e não raro a reflexão nos fará descobrir, naquilo que parece mais contraditório, uma similitude que nos escapara ao primeiro exame. Então, a questão da divergência de linguagem, nós citamos aqui da vez passada, da última vez do estudo, né, que o dicionário tem lá uma palavra e essa palavra tem vários significados, né? Então, quer dizer, não é uma divergência, é os diversos significados de uma mesma palavra. Eu estou aqui, por exemplo, com ortografia, que é o próximo tema. Ortografia está sendo definida de várias formas. Então, cada um vai falar sobre ortografia, por exemplo, vai definir com as suas expressões. Ele fala aqui que os sábios têm o seu sistema. Então, os sábios, eles têm formas diferenciadas de explicar as coisas. Nós temos formas diferenciadas de ver as coisas, de
falar sobre as coisas, de entender as coisas. Então, antes de a gente considerar divergência, vamos considerar diferença e procurar o que tem, que coincide, que combina nessa diferença. E nós vamos chegar à conclusão que o ser humano é um só. A raça humana é uma só. Mas tem uma infinidade de diferenças entre as pessoas. As diferenças as diferenças não podem fazer diferença no sentido de que um da mesma raça possa discriminar o outro que é da mesma raça também, porque o outro tem uma posição diferente, uma ideia diferente, uma cor diferente, uma posição social diferente. Nós somos da raça humana, é uma só. Tudo que nós falarmos sobre alguém da raça humana, nós estaremos definindo o homem, no sentido de humanidade. Certo? Então, aí, as pequenas diferenças aí, elas não podem fazer assim, esse é totalmente diferente por isso. Então, você vai tratar diferente, né? Ele é um ser humano, é irmão, somos irmãos. Por que criaram esse núcleo aqui, então, o núcleo protestante? Todos somos irmãos e todos somos cristãos. Os protestantes, os espíritas, os umbandistas, os católicos, os budistas, os shintoístas, os hinduístas, todos fazem parte da raça humana, não é? No sentido de religiosidade. Então tem um lado lá, do outro lado do Oriente, que não são necessariamente cristãos, e tem o lado mais do Ocidente, que é o cristão. O lado cristão tem uma série de divisões, mas todos estão falando do mesmo cristianismo do Cristo. Então, antes da gente condenar, nós temos que tentar entender. É o que o Espiritismo nos propõe de alguma forma. É isso que a gente precisa fazer. Antes de eu dizer assim, mas o dogma católico diz isso. Tipo assim, está errado. Não. O dogma católico diz isso. Mas o que o Espiritismo diz sobre isso? Aí o Espiritismo vai explicar. Então, lá no dogma católico, por exemplo, os dogmas estão no credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, tá? Do Espírito, lá, Deus, Jesus, Espírito. Ali está a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está ali, ó. Os 3 princípios iniciais ali. Então já tem coincidência, não tem? Se você pegar ali, você pegar o credo e for encaixando ali, você vai achar tudo. Então você vai achar os princípios todos do Espiritismo nos princípios católicos, com expressões diferentes, com definições diferentes, mas está falando a mesma coisa. Então não dá para um discriminar o outro. As colocações são diferentes. Então é que ele fala da divergência de linguagem. Então a divergência de linguagem não pode caracterizar, não pode dar motivo para divergência de relacionamento. Não pode provocar inimizade entre os grupos. Deveria ser o contrário. Se nós temos grupos diferenciados, é porque tem alguma característica importante que precisa ser diferenciada, mas não é para ficar uns inimigos dos outros. É para que cada um aprenda com o outro. Todos os grupos têm alguma coisa para ensinar. E todos os grupos têm alguma coisa para aprender. É importante que a gente comece a ver dessa forma. Olhou para uma pessoa, olhou para uma situação, olhou para uma classe social, olhou para um grupo, ainda que menor, veja o que tem para aprender com eles. Se tiver oportunidade, veja o que tem para ensinar para ele. Bacana isso, né? Pois é. Então, a divergência não deve existir. Aí ele entra aqui na questão da ortografia, que é o item 14. Quer dizer, considerando tudo isso, eu já fui logo no dicionário pegar ortografia.
Aí, ortografia é a parte da gramática que contém as regras e preceitos que ensinam a escrever as palavras corretamente, incluindo acentuação, pontuação, crase, etc. Todo mundo sabia isso? Sabia, claro, né? Eu não sabia, não. Estudo dessa parte da gramática e de suas regras, maneira de escrever as palavras, talhe de letra, desenho que representa uma construção em suas dimensões normais reduzidas, sem as deformações devidas à perspectiva. Representação, perfil ou corte perpendicular. Tudo isso é relacionado com a ortografia. Tá? A palavra, a expressão ortografia, ela tem origem lá no grego, né? Depois vem passando pelo latim. Então, ortografia é escrita correta. Orto, direito, reto, exato, correto, certo. Certo? Grafia é a escrita. Significado de gramática. Ele falou aqui gramática primeiro, né? Parte da gramática. O que é gramática? Quem é que vai responder o que é gramática? Eu perguntei se você sabia, todo mundo sabia, né? E agora? Antes de eu falar aqui, quem sabe o que é gramática? Hã? As normas de gramática são as regras da língua falada e escrita. As regras da língua. Conjunto de regras de um idioma. Conjunto de regras de um idioma. A outra ela falou o quê? As normas da escrita, da ortografia, as normas da língua. Os três falaram a mesma coisa de jeito diferente, não foi? É a divergência de linguagem. Está errado? Quem está errado? Entenderam? É isso aí que é chamado de divergência de linguagem e começaram a criticar o Espiritismo por causa disso. Viram o exemplo assim? Bem claro. Então, a gramática, conjunto de princípios que regem o funcionamento de uma língua, determinando o uso considerado correto de uma língua, o compêndio ou livro que contém esses princípios. Preciso de uma gramática nova, por exemplo. Tá? Então, a gente vai vendo aqui as definições e vai encaixando, né? As questões da ortografia. Então, usaram as questões da ortografia para detonar a nova doutrina. Certo? Passaríamos ligeiramente sobre a objeção de alguns céticos quanto às falhas ortográficas de alguns espíritos. Então, mais especificamente, né, na hora da psicografia, por exemplo, né? Deixa eu voltar aqui. Passaríamos ligeiramente sobre a objeção de alguns céticos quanto às falhas ortográficas de alguns espíritos, se ela não nos desse a oportunidade de uma observação essencial. Eu não teria dado importância para isso, mas achei importante trabalhar isso. Essa ortografia, deve-se dizer, nem sempre é impecável, mas somente a falta de argumentos pode torná-la objeto de uma crítica séria, com a alegação de que, se os espíritos tudo sabem, devem saber a ortografia. É um argumento bem fraquinho, né? Poderíamos opor-lhes numerosos pecados desse gênero cometido por sábios da terra, sem que lhes tenha diminuído o mérito. Mas há neste fato uma questão mais grave. Só lembrando uma coisa que eu vi hoje, assim, a gente vê o nível que está assim, as nossas informações aqui, né? A Suzana Vieira fez 80 anos. Tá? 80 anos. Foi homenageada na televisão, né? Então, na hora que ela estava sendo homenageada, ela citou as atrizes novas, que ela tem um carinho todo especial, porque muitas delas fizeram papel de filhas dela. Bacana, também achei bacana isso, né? Vocês também acharam, não foi? Pois é. Mas o que foi divulgado?
É que na hora dela citar o nome de algumas das atrizes, e uma delas estava presente lá, era a Paola Oliveira, ela chamou ela de Paloma. É isso que está chamando atenção na internet. Pode olhar que vocês vão achar isso. Entenderam? É um erro de ortografia, né? Mas qual a importância disso? A mulher está fazendo 80 anos, né? Tem um trabalho assim bem admirado, né? De longos anos. Aos 80 anos, quer dizer, aos 70, né, João? A gente já começa. A gente começa a confundir. Eu acho que desde os 20 que eu estou confundindo nome, principalmente. Ao chegar aos 80, imagina, né? É uma confusão danada de nome. Sim? Vamos dar um desconto, porque a Paola Oliveira, numa das novelas que ela fez em parceria com a Suzana, ela realmente tinha a personagem que tinha o nome de Paloma. Paloma? Eu não sabia disso, não. Pois é, mas estão criticando isso, entendeu? Estão criticando isso. Mas agora, olha só, gente. Ao invés de a gente procurar a essência das coisas, a gente está procurando uma palavra, uma expressão errada para levantar uma crítica. Acontece que quando eu critico, eu me torno crítico. Crítica é ruim. Por quê? Um comportamento crítico, um pensamento crítico, denegrir situações, pessoas, é ruim para nós primeiro. O Delan está falando do pensamento aqui, automática, um crítico desses críticos negativos o tempo todo, ele já está com isso guardado nele. O departamento da mente dele, nesse aspecto aí, ele está negativo, porque ele só critica. Então, tudo que chega para ele, a primeira coisa que ele faz é procurar uma crítica, procurar um erro, um defeito para derrubar aquela ideia. Isso é uma das manifestações do orgulho. Por quê? Uma ideia não pode ser bacana, não pode ser interessante, se ela não saiu de mim. Eu acerto o seguinte, que era aí, ao invés de valorizar às 19, às 20. Exato. 19, não. Às 20. Tá errado. Será que não é isso que a gente está fazendo? Então, eu acho que esse é um dos pontos que quis chamar a atenção aqui, ó. Poderíamos opor numerosos pecados desse gênero cometidos por sábios da terra, sem que lhes tenha diminuído o mérito. Mas há, neste fato, uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo. A forma não é nada. Livres da matéria, sua linguagem é rápida como o pensamento, pois é o próprio pensamento que entre eles se comunica sem intermediários. Devem, portanto, sentir-se mal quando são obrigados, ao se comunicarem conosco, a se servirem das formas demoradas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, de sua insuficiência e imperfeição, para exprimirem todas as suas ideias? É o que eles mesmos dizem, sendo curioso observar os meios que empregam para atenuar esse inconveniente. O mesmo aconteceria conosco se tivéssemos de nos exprimir numa língua de palavras e fraseados mais longos e mais pobre de expressões do que a nossa. É a dificuldade que experimenta o homem de gênio, impaciente com a lentidão da pena, sempre atrasado em relação ao pensamento. Então, se nós fôssemos lá para uma tribo, lá na selva, falar um dialeto desse aí que são usados nas tribos, a gente falaria com rapidez? As expressões que eles usam lá, aqueles nomes esquisitos que eles usam lá, né? A gente teria dificuldade para falar. Aí vai, bom, então eu estou lá falando. Eu sou menos culto do que eles, porque eu não consigo falar rápido o que eles falam lá? Entenderam? Então, quer dizer, isso não teria nenhuma diferença, nenhuma importância nesse sentido. É o que chama atenção. Quando a psicografia
Quem já viu um médium mecânico psicografando? Então, alguma parte que já deve ter visto. Quando o médium é mecânico, ele pega o lápis, segura o lápis e os espíritos comandam. Quem recebe essa orientação espiritual aí escrita, pode ver que ela sai toda engarranchada, né? O processo para fazer isso é muito complexo. Nós temos um centro aqui atrás, é o centro humeral, ou plexo humeral, que fica aqui entre as escápulas. Acertei pela primeira vez. A gente falava antigamente omoplata, hein? Leandro o quê? Não. É humeral. Humeral. Então, o espírito liga o perispírito dele nesse centro vital, ele liga com o médium aqui e ele passa a comandar o movimento do braço do médium. Mas ele usa muito mais a cultura do médium do que a própria. Porque o médium daqui, por exemplo, ele fala português. Se um espírito vem aqui, um francês vem aqui se comunicar, ele vai escrever em português, usando a cultura do médium e o movimento do médium. Como tudo é mecânico e ele pensa muito mais rápido, sai desse jeito todo engarranchado, que tem hora que precisa de alguém para interpretar para nós a comunicação, porque o processo é complexo. Certo? Eles, os espíritos, se ligam ao médium, ligam o perispírito com o perispírito no local por onde ele vai comandar a escrita, por exemplo. Se eu fosse médium a gente chama de incorporação, né? Ou médium falante, ou médium psicofônico, mais bonito, né? Psicofônico. Como que o espírito ia falar? Quer dizer, o espírito que deve estar aqui próximo aqui agora, tocando alguma coisa para falar, ele ia assumir a fala, direto, se fosse mecânico, tá? O que ia acontecer? Provavelmente minha voz ia mudar, ia sair alguma expressão que sairia mais confusa do que eu mesmo falando. Porque o processo é complicado. Ele liga. Quem já viu Preto Velho? Muita gente já foi em centro de Umbanda, já viu o Preto Velho se comunicando, não é? Então, eles usam aquelas expressões lá da África. O médium é daqui, fala português aqui normal. Mas quando o Preto Velho assume o comando, ele passa a falar de uma forma diferente, aquela psicofonia mecânica. Sai embolado. Então, tem a questão do pensamento, da ideia, e tem a questão do processo complexo da comunicação. Quando sai embolado, você vai dizer que o Preto Velho é analfabeto porque ele falou misifie? Entenderam? Fala, Vanildo. Aconteceu uma vez no curso, lá no Oriente Médio, manifestou na reunião, e assim, eu fui a né? E eu vi tudo. Tinha ele falando, o espírito traduzindo e eu meditação. Porque eu ia entender a língua. Ele falava, eu não entendia nada. Isso. Mas aí o espírito da reunião traduzia e eu manifestava falando. Achei que eram 3 pessoas. Isso. Então é todo um processo, né? Complexo. Exato. Eram 3 espíritos. Isso. O Divaldo conta que o Divaldo fala, é mais psicofonia, né? Quando ele está falando. As palestras dele, a maioria das vezes, é psicofonia. Tem um espírito falando direto. Tá? Aí, fazendo uma palestra na Itália, eles arrumaram um intérprete. Eu falei, bom, a Joana de Anjos vai falar através dele, vai falar em português, então tem que arranjar um intérprete para fazer a tradução imediata, né, do português para o italiano. Aí o Divaldo começou a falar em português, o intérprete encarnado
traduzindo imediatamente. Só que o intérprete era protestante. Aí, quando o Divaldo falava alguma coisa mais direta do Espiritismo, ele não traduzia. Aí a Joana de Ângeles começou a falar com ele está interpretando errado. O Divaldo disse que é a Joana de Ângeles falando com ele que estava errado e assim sabia o que fazer. E ele falava, se falasse reencarnação, por exemplo, o cara não interpretava, não passava. E foi alterando algumas ideias, alguns pensamentos surgiram, o intérprete foi alterando. Ela falou, ele está falando tudo errado. Ela falando com o Divaldo, ele está falando errado, não é isso. Aí falou com ele, dispensa o intérprete. Aí ele contando, né? E agora? Dispensa o intérprete, como vai ficar? Ele só sabia falar português, não sabia italiano, né? Como é que ia ser? O povo era todo italiano. Ela falou, pode dispensar. Dispensou, ele se sentiu falando em português e o povo ouviu em italiano. Ou seja, na verdade, foi isso que a Vanilda falou ali. Um espírito assumiu o comando da fala e passou a falar tudo em italiano, direto. Aí acabou o problema do intérprete interferindo na interpretação, na fala dele, que não queria aceitar o espiritismo. Né? Então, o que chama atenção aqui é o mesmo aconteceria conosco se tivéssemos de nos exprimir numa língua de palavras e faseados mais longos e mais pobres de expressões do que a nossa. É a dificuldade que experimenta o homem de gênio, impaciente com a lentidão da pena, sempre atrasado em relação ao pensamento. Então, a comunicação dos espíritos para nós aqui é muito complexa. E é preciso considerar que tem toda essa complexidade, mas o português mesmo, a ortografia correta, seria do médium. E eles usam, às vezes, médiums que não têm uma boa cultura daqui. Mas eles estão falando português, o português dele. Os espíritos vão usar esse médium, porque o médium é o que dá melhor condições para eles passarem a mensagem. Os espíritos usaram um médium aqui durante muitos anos, um tal de Francisco Cândido Xavier, você já deve ter visto falar. Ele tinha o 3º ano primário. Esse tal de Francisco, né? Chico Xavier. 3º ano primário. Quem já leu a obra dele não vai conseguir imaginar que tudo aquilo saiu de uma pessoa que tem 3º ano primário. Ele era o médium. Então, o médium tem a cultura dele, do momento, mas ele tem a cultura do passado também. Ele tem toda a experiência do passado dele. Uma experiência, no caso do Chico, imensa. E ele precisava vir do jeito que veio, porque ele precisava chamar atenção para outras coisas. Então não dá, se você achar um erro ortográfico, por exemplo, no escrito do Chico, você não pode considerar, você pode consertar. O que ele fazia? Entregava o escrito para a FEB e ele datilografava tudo. Algumas pessoas aqui conhecem, lembram de máquina de datilografia, não é? A maioria eu acho que não. Né? Se imaginar, você digitando no computador hoje, e imaginar o que era escrever com uma máquina de datilografia, é um atraso de vida. Hein? Manual, depois elétrica. Tinha manual, depois elétrica, eu conheci todas elas. Nós estamos ficando velhos, João. Hã? Era manual, era. Pois é. Então era uma máquina de datilografia manual, ele datilografava, mandava para a FEB, por exemplo, né, o livro datilografado, e aí lá na FEB eles iam fazer a correção ortográfica. Então você não pode atribuir o erro nem ao médium, nem ao espírito, mas tinha alguém lá que corrigia, para fazer as adaptações para ficar correto. Exatamente para evitar motivo das pessoas considerarem erro por causa da questão ortográfica. Certo?
Você pega o Evangelho de Jesus. Aquele que não odiar o seu pai e a sua mãe, não pode ser meu discípulo. Aí, mas Jesus falou isso? Para odiar o pai e a mãe? Para ser discípulo dele? Quem for pensar direito, tem alguma coisa errada. Jesus mandando odiar? Isso aí, você não precisa chamar de um erro de ortografia, não, né? Ou de uma troca de expressões. Ele falou uma coisa, não existia uma palavra mais apropriada para a ideia que ele queria passar, colocaram assim, traduziram assim. Ele falou em hebraico, ou aramaico, foi escrito na época em grego, os apóstolos escreveram em grego, e depois foi traduzido. Uma parte do grego, né, ficou para o lado de lá, depois a parte que veio para o ocidente foi traduzida para o latim, do latim foi passado para as línguas que são originárias do latim. Então, as traduções foram acontecendo e às vezes mantiveram como entenderam o que foi escrito no primeiro momento lá. Outra coisa das diferenças, nós temos 4 evangelhos. 3 deles, Mateus, Marcos e Lucas, eles chamam de evangelhos sinóticos. Sinótico é que tem a mesma ótica, são escritos de uma forma muito parecida. Contam as mesmas histórias às vezes, mas cada um deles, mesmo contando a mesma história, ele contou do jeito dele. Se você pegar os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e comparar os assuntos que coincidem, que os 3 falam, vocês vão ver diferenças na linguagem, diferenças no contar a história, nos detalhes da história. O do João é um pouquinho diferente dos 3. Então ficou sendo o evangelho espiritual, né? Tipo psicografado até, porque o do João é totalmente diferente. Mas então nós temos 4 evangelhos que falam da vida, da passagem de Jesus por aqui. 4 evangelistas falaram diferente. Então tem diferenças também aí. E quando pegar o Novo Testamento, nós vamos ver nas cartas do Paulo uma outra visão dos evangelhos do ensinamento de Jesus. Não podemos considerar nada disso como divergência. Nós temos que considerar que são escritos para os diversos grupamentos humanos, considerando principalmente o nível intelectual de cada grupo, para que conseguisse entender o escrito de cada um. Mateus escreveu direcionado para os judeus, o Marcos escreveu direcionado para os romanos, o Lucas fez um geral e fala que ele oferece o evangelho dele a Teófilo. Teófilo não é um nome, é uma expressão que significa amigo de Deus. Então ele escreveu para todos aqueles que fossem amigos de Deus. O Lucas é o mais culto, inclusive. E o João escreve o evangelho espiritual. Cada um escreve com uma visão, com um direcionamento. Qual está certo e qual está errado? Quando a gente pega todos, você vai ver que as coisas vão encaixando tudo. Mas tem que estudar. Tem que buscar, ao invés de considerar divergência, considere os pontos da essência do ensinamento para a gente entender que não há divergência. Há ensinamento colocado de forma diferenciada, que é o que os Espíritos fizeram em algumas situações. O último parágrafo aqui diz assim: compreende, pois, que os Espíritos liguem pouca importância às puerilidades ortográficas, principalmente quando tratam de um ensinamento profundo e sério. Não é, aliás, maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas, a todas compreendendo? Disso não se deve concluir, entretanto, que a correção convencional da linguagem lhe seja desconhecida.
pois a observam quando necessário. Por exemplo, ele falou, por exemplo, eu lembrei aqui, o pai Joaquim, por exemplo, e o médico, o Amantino. O doutor Mantino, ele é português, não é? Então ele fala uma coisa, e de vez em quando ele pergunta assim, está correto? É português? O pai Joaquim às vezes fala, é português isso? Está correto? Quando ele usa uma expressão diferente, por exemplo, quando ele fala alguma coisa um pouquinho fora do comum, ele pergunta para a gente, está correto isso? Ficou entendido? Entendeu? Quer dizer, ia estar usando o médium. Mas às vezes ele dá a opção para a gente corrigir, se for o caso, e para ele explicar melhor, se não tiver entendido do jeito que ele falou. Aí ele fala que, por exemplo, a poesia por eles ditada quase sempre desafia a crítica do mais exigente purista. E isto, apesar da ignorância do médium. Então, uma poesia, por exemplo, ditada. O primeiro livro do Chico é o Parnaso de Além Túmulo. Foi uma revolução, né? Porque o Parnaso, ele resgatou, ele ressuscitou de alguma forma diversos escritores e poetas brasileiros, principalmente, alguns estrangeiros também, mas trouxe poesias claras, originais, dos diversos autores famosos da época. Castro Alves, Cassimiro Cunha, Olavo Bilac e uma série de outros que trouxeram com todas as características do autor através do médium, mesmo que o médium fosse ignorante nesse sentido. Entendeu? Então, você pega, por exemplo, aí o livro, eu estava testando ontem, Memórias do Suicida, ele traz, quer dizer, o espírito que ditou o livro, Memórias do Suicida, o Camilo Castelo Branco, ele era escritor português. E ele desencarnou através do suicídio. Ele ficou cego, já adulto, né? Ele ficou cego, ele não aceitou a cegueira, não suportou a cegueira e suicidou. Vai para o plano espiritual, entra numa turma que estava sendo resgatada para passar por um processo de recuperação. Ao passar pelo processo de recuperação, ele foi assimilando tudo, observando tudo, com aquela visão do escritor, do romancista. Quando chegou o momento oportuno, que ele já estava preparado, ele começa a ditar para cá, como André Luiz, por exemplo, ditar para Ivone Pereira, que não era médium psicógrafa. Ela era médium intuitiva, e ele foi ditando para ela e ela foi escrevendo o livro. Tinha tanta informação, tem tanta informação nesse livro, e tanta informação diferente, que ela ficou com ele mais de 20 anos guardado para publicar. Quando ele foi publicado, foi para a FEB fez as correções, corrigiu a parte doutrinária, viu que não tinha nenhum exagero, nenhum excesso, posso dizer, nenhum erro. Aí o livro foi publicado e se tornou um dos livros mais lidos dessa área, na atualidade principalmente. Memórias de um Suicida. Como muitos outros romances feitos dessa forma aí. Então, o que precisa então ficar claro para nós é a essência. É a essência que é importante. Qual que é a essência desse assunto? Tem divergência? Tem palavra errada? Um dia uma pessoa falou para mim assim, o Evangelho segundo o Espiritismo tem muito erro. Como é que é? Ele tem períodos longos. E eu pensando assim, o que é período? Eu não sei definir também não. Na época, eu já esqueci tudo. Mas na época, como que ele arrumou isso? Tem períodos longos. Faltando vírgula, né? Ou coisa parecida. Gente, Evangelho segundo o Espiritismo. Tem que reformular tudo. Não tem que reformular, não. Pode reformular, mas tem que estudar. Tem que achar
a essência, o conhecimento. O que esse período longo está querendo ensinar? Divide você. Separa para facilitar o seu entendimento. Né? Não precisa derrubar o livro, a obra, o ensinamento, porque tem um período longo. Né? Então, pegue o período longo, estude. Pegue a expressão que parece que Jesus falou errado, desconsidere e estude o assunto. O que Jesus quis dizer com isso? Num minutinho, só para a gente ter uma ideia, o Evangelho do Lucas e do Mateus conta a história do cego de Jericó, dizendo, um diz que Jesus estava entrando em Jericó, e o outro diz que Jesus estava saindo de Jericó. Aí eu falei, tá vendo? Cheio de contradição, né? Um fala que estava entrando, outro fala que estava saindo, um fala que era um cego, outro fala que era dois cegos, né? Quer dizer, o Bartimeu, né? E o outro, ninguém sabe o nome dele, não. Aí, tá vendo? Cheio de contradição, cheio de coisa errada, né? Aí você vai ler a história. Jericó eram duas cidades. É uma cidade muito bonita, muito rica, muito bem organizada, cheia de palmeiras, que é uma cidade maravilhosa, num vale. Um dos grandões romanos lá veio, gostou da cidade e quis fazer uma paralela. Então ele fez outra Jericó. Quando ele fez a outra, ele era romano. Os judeus não aceitavam os romanos, porque os romanos estavam invadindo tudo. O que eles fizeram? Continuaram considerando a primeira Jericó. Aí coloca assim, o Mateus diz que ele estava saindo de Jericó, porque o Mateus escreveu para os judeus. Os judeus consideravam a primeira, então ele estava saindo de Jericó. Mas para quem escreveu sem essa preocupação, diz que ele estava entrando em Jericó, que era a Jericó dos romanos. Certo? Está errado? Não, os dois estão certos. O que a gente tem que fazer? Estudar a história, ver o que se quis dizer com aquilo ali. Mas e os dois cegos? Por que um fala de um, outro fala de dois? Os deficientes físicos, em geral, da época, eles só tinham uma opção: pedir esmola, pedir ajuda na beira das estradas. Então eles estavam à beira do caminho, né? Então, os cegos, principalmente, pediu em dupla para um fazer companhia para o outro. Aquele papinho tradicional lá, né? Fica lá batendo papo enquanto as coisas aconteciam. Mas teve um que chamou a atenção, que eu vou chamar de Bartimeu, que era filho. Bartimeu significa filho de Timeu. Então esse chamou a atenção. Então eu não me lembro exatamente quem falou de um, que era um com dois. Mas o certo é que o Bartimeu chamou a atenção. Então um falou só dele, que chamou a atenção. Mas o outro lembrou e viu que tinha um outro lá, que não chamou a atenção, que não ficou gritando Jesus, Jesus, mas ele estava lá também. Então o outro citou. Está errado? Não. Mas o importante é realmente a essência. O que significa essa história aí? É a nossa história de cegos que somos em relação à vida espiritual, que estamos, às vezes, na beira do caminho, esperando, observando para ver se Jesus vai passar com a multidão, para que nós possamos gritar por Ele e pedir a Ele uma oportunidade, e Ele vai parar, vai mandar nos chamar, por causa da nossa insistência, perseverança, e vai perguntar para nós, como Ele perguntou para o Bartimeu: que queres que eu te faça? Você sabe qual é a resposta? Que queres que eu te faça? Para cada um de vocês. O Bartimeu pediu que queria voltar a ver. E você? Que queres que ele te faça? Jesus. Cada um vai ter a sua resposta. Ele estava seguro. É o pedido, é a oração. O que eu quero? Eu quero voltar a ver. E Jesus fez ele voltar a ver. E se nós pedimos, fizemos o nosso pedido? O Delano disse aqui agora mesmo
que tudo aquilo que pedimos em oração, se pedir com fé, nós vamos conseguir. Mas é fisicamente? Não, é espiritual. Porque se a gente que pedir em conjunto aqui, para acertar os números da lote, da Mega Sena amanhã, nós não vamos conseguir, não. Vai ser um só, talvez alguns. Às vezes até nem quem estava aqui pedindo. Entendeu? Mas o que nós vamos conseguir? Nós vamos conseguir esperança, vamos conseguir força, vamos conseguir ajuda espiritual para continuarmos vivendo, trabalhando e buscando a solução das nossas dificuldades de uma forma mais objetiva e mais construtiva no ponto de vista espiritual. Então agora nós vamos agradecer pela oportunidade, pelo momento, pelo estudo, por estarmos aqui, pelo cantinho que está recomeçando mais um ano, e por todos nós que fizemos 73 anos junto com o cantinho. Então agora nós vamos entrar no ano 74 do cantinho, dizendo o que os nossos amigos, lembrando os nossos amigos que eram presentes aqui, o Alvin, por exemplo, né, que dizia sempre: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade deste momento. Agradecemos pela força, pela coragem, pelo incentivo que nos dás para que não caiamos nas tentações e que possamos continuar buscando o nosso aprendizado e crescimento para a vida espiritual. E aproveitando para oferecer as nossas vibrações de hoje aos nossos amigos, aos nossos irmãos do cantinho, especialmente aqueles desencarnados, para que eles continuem trabalhando junto conosco e juntos possamos continuar crescendo. Obrigado a todos. Boa noite.